Oi, pessoal. Eu sou a Diana. Eu sou o Punk. Muita gente já deve conhecer a gente lá da loja ou do Instagram. E hoje a gente vai contar um pouquinho mais da história sobre a compra da Kombi. A gente tá aí chegando para acompanhar nosso projeto da Kombi. Mas como que toda essa ideia começou? Em fevereiro de 2020, né? A gente fez a venda da moto, porque quem já acompanha a gente sabe que a gente tinha uma moto, viajava muito aí por Santa Catarina. Inclusive a gente já fez Paraná, Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina. Vários roteiros a gente já fez de moto, porque a gente adorava viajar. Só que por conta da pandemia, a gente acabou vendendo a moto porque a gente não podia viajar. Porque viajar de moto você depende um pouco mais de hotel, de restaurante. Também estava bem perigoso. Então a gente resolveu vender a moto. Só que o espírito aventureiro é espírito aventureiro, não consegue ficar parado. Não fica sossegado, né? E aí veio o sonho da Kombi Home. E a segurança também, né? A gente ia ter tudo ali que a gente precisava, desde a comida, a estadia e o local que a gente fosse parar, a gente podia escolher onde. Então a gente vai contar agora pra vocês como que a gente conseguiu comprar a limonada, que hoje é limonada, mas até chegar nesse estágio de hoje aconteceu muita coisa. E diferente do que vocês já viram lá no Instagram, aqui a gente vai contar detalhes que a gente não contou lá. Pensa! Primeiro veio aquele desejo de ter, né? A gente não queria, é verdade. A gente queria uma Kombi Home. Então a gente começou a procurar coisas prontas já. Que é mais fácil, né? Já pegar pronto é muito mais gostoso. A gente já ia, ali em 2020 a gente já ia estar viajando, se ela tivesse pronta, né? Mas, como tudo não são flores, aconteceu vários incidentes aí, que uns bons e uns maus. Então, vamos começar por qual? A Kombi Home que é bem construída, mas às vezes tem pessoas que fazem um processo artesanal e aí é muito individual o processo. Do próprio gosto, não tem um padrão a seguir. E das Kombis que a gente viu prontas, nenhuma assim encantou a gente, seja pelo layout, pela estética, ou até às vezes o ano da Kombi não era o que a gente sonhava. Então, daquele momento em diante ali a gente pensou, é um processo árduo, mas vamos construir a nossa própria Kombi. E aí, o que escolher? Kombi a água ou a ar? Esse era o nosso maior dilema. Porque Kombi a água tinha os prós e tinha os contras. Kombi a ar também tinha os prós e tinha os contras. Então a gente ficou muito dividido sobre isso. Começamos a perguntar para um monte de gente. Que já tinha Kombi. O maior sonho de início era a Kombi a ar. Porque é o modelo mais antigo, a Kombi né? é o pãozinho de forma, Isso. É aquela coisa glamourosa, E a né? frente dela ali, sem aquele muito mais cara de retrô, que é a nossa cara. Então, a Kombi a ar é que a gente gosta de coisas antigas, coisas retrô, né? Só que a Kombi a água, todo mundo falava que era melhor, porque o motor era mais moderno, né? E aí a gente ficou num dilema, assim, muito difícil, sabe? Muita dúvida. Quem tem Kombi a água não vai defender Kombi a ar. E quem tem Kombi a ar não vai defender Kombi a água. Tem gente que gosta de motores a ar, tem gente que gosta de motor mais moderno. Então, isso deixava a gente mais em dúvida. O medo, né, de, vamos comprar uma Kombi a ar, capaz de a gente não ter força pra levar, porque muita gente às vezes falava isso. Não vai ter força, um motor que não é tão moderno, vai atrapalhar vocês para viajar, vai dar muita manutenção. Tem gente que falava assim, não, mas o motor a ar você arruma com alicate. Assim. A gente começou a procurar em sites, redes sociais, para tentar achar uma Kombi que a gente pudesse comprar. Ou pelo menos visitar, né, para possíveis negócios. A gente começou a procurar e começou a ver. Só que tudo que se mostra na internet, como de costume, quando você vai ver ao vivo e a cores, é muito assustador. Porque a pessoa quer vender com valor de FIP, mas o valor da Kombi a Kombi tá ruim, né? Tipo, assim, o valor da FIP, ok, mas quando você vai olhar a Kombi, ela tá totalmente diferente. Tanto de estrutura, às vezes até de motor, não equivale àquilo que estão pedindo de valor financeiro. Quando a gente começou a procurar aí nas redes sociais e nos sites de venda, Kombis a água,
a primeira coisa que geralmente a gente pede quando vai comprar um veículo é documento e tudo mais. E com essa coisa de pandemia veio muito golpe, as pessoas ficavam meio assim de passar o documento pra gente, né? Não passava. Aí a gente pegava a placa e com os nossos parceiros, tanto o Xande, o despachante Xande, ou o Bruno, que ele trabalha na Civic Inspeções, eles ajudaram a gente a verificar as documentações. A gente precisava saber da documentação porque, acreditem, a maior dificuldade, a gente passou aí acho que 6, 7 meses até encontrar a limonada, e a nossa maior dificuldade era a documentação. Documentação roubada, documentação clonada, documentação atrasada. Porque chegou uma época que a gente até achava que a gente poderia ter achado uma Kombi super ruim, porém que fosse legal. A gente já tava só comprando o documento, já não tava nem mais procurando a Kombi. De tanto que tinha problema, tá? Na nossa estatística, assim, esse problema de documentação era maior. Mas tinha umas Kombis que a gente achou com documento que tava ok e que a gente foi visitar, foi ver que tava boa, na foto tava legal, não precisava comprar só o documento e a gente foi ver. A gente vai tentar mostrar aqui pra vocês as Kombis, porque a nossa ideia era que cada Kombi que a gente fosse ver, a gente fizesse uma foto pra registrar, pra saber quantas Kombis no total até achar a nossa. Mas se perdemos no caminho. A primeira Kombi do João. Na verdade, a primeira Kombi do João Conso foi muito engraçado, porque a gente foi ali, a primeira coisa que a gente pensou, quando a gente pensou em Kombi Home, era visitar o João Conso, que é o nosso cliente, nosso amigo, da Novo Trailer, que é aqui em São Miguel, do ladinho, né, da cidade que a gente mora. Aí, um belo dia, o que a gente fez? A gente pegou e foi lá. Fomos até lá, né? Pelo menos pra falar pra ele que a gente, olha, se aparecer alguma coisa aí, você avisa. Quando a gente entrou na porta, lá, né, no portão, tinha uma Kombi linda, às esquerdas, assim. Eu disse, não, é essa mesmo. Nem chegamos a ir até lá. Deixamos o carro ali do lado e fomos lá. Não, na Kombi, né? Na Kombi. Não fomos nem falar com o João. Eu disse assim, a hora que eu for falar com o João é pra fechar o negócio. Olhamos a Kombi, tiramos foto com a Kombi, olhamos as mudanças que a gente podia fazer na Kombi. Daí depois chegou a hora de ir lá falar com o João, né? Que ali tem câmera e tal, já alguém ia vir falar com a gente. Quando a gente foi lá falar com o João, o que aconteceu? A Kombi era do dono. Né? Porque no caso era o irmão dele. Então, essa daí que vai aparecer aí. Mas podia ter sido, né? Mas enfim, como o João já estava sabendo que a gente queria uma Kombi, quando apareceu uma Kombi lá que já estava pronta, inclusive já era motorhome e documentada, ele chamou a gente. A gente foi lá ver, linda, a Kombi tava bem legal. Tinha umas coisinhas acho que pra fazer na lata, mas era muito pequeno, era mínimo. Só que ela tava até bem bonita de móveis, mas eu acho que ainda assim, sabe quando não bate, assim, que você olha e diz, não, essa não é minha Kombi. É que é muito questão de cores, né? É muito pessoal, assim. É a primeira Kombi que a gente foi ver. A gente vai botar a foto aí pra vocês verem. É a do João Conso lá na Novo Trailer. Mas que infelizmente não foi a nossa Kombi limonada. Essa é a que a gente tinha gostado e que a gente tirou foto, né? Que vai ter casos aí que a gente nem tirou foto de tão desanimados. Chega lá. A segunda Kombi é a melhor. A segunda Kombi é a melhor. Deixa eu começar a contar pra vocês entenderem. Porque assim, como a gente tava procurando Kombi, muita gente sabia que a gente tava procurando Kombi, né? E mandavam links pra gente, assim, de olha essa Kombi, olha essa Kombi. E numa dessas a gente viu uma Kombi que eu acho que o filho do Punk, o Du, mandou pra ele, olha essa Kombi aqui, olha que linda. E, gente, na foto ela tava perfeita. E o Punk ficou dias falando, essa é a nossa Kombi, nós achamos uma Kombi. Eu tava dando pra nome pra Kombi, a cerejinha. E aí a gente foi até lá. Fomos. Quer contar? Pode contar. E a estrada inteira a gente sai assim com aquela coisa no coração de que vai dar certo, né? E chegamos lá, a gente começou a filmar, que a gente encontra as filmagens aí pra mostrar pra vocês quando a gente... Enfim, na foto ela tava com brilho, tava com as bandas brancas bonitas, tava com o teto, tava com película, tava... Nossa, ela tava intacta. Nova. Só que quando a gente chegou lá... Ela tava assim do lado de fora da casa, numa praia. Ela tava muito acabada. Ela tinha rombos de ferrugem vidro quebrado, enorme. Ela nem ligava porque tava afogada. A gente não vai citar nome de ninguém, tá? Isso não.
Mas a gente vai falar a nossa visão das coisas. E a gente... Uma também que a pessoa que estava vendendo, ela também, eu acredito que ela também não tenha culpa do veículo estar daquele estado. Vai vender o veículo, bota a foto do veículo agora, né? Isso foi a coisa que a gente se frustrou, que a gente até brincou lá no Instagram de expectativa e realidade, porque a Kombi na expectativa era a foto dela, que ela foi anunciada. E a realidade é que quando a gente chegou lá, a gente ficou tão frustrado que a gente só fez uma fotinho nossa, assim, tipo meio socorro, assim. E aí depois, quando a gente questionou, né, o Punk questionou com ela... Porque a foto era de quando ela tinha comprado. Exato. Ou seja, meses, talvez até um ano atrás, tá? A terceira Kombi, que é aquela que a gente viu numa loja de veículos. No Cobrasol. Isso. Então, essa daí também a gente foi ver porque a gente gostou do valor, a gente gostou do modelo. E ela era... Aí a gente foi lá no Cobrasol. A gente chegou lá porque a gente viu o anúncio da Kombi e ela tava bem legalzinha no anúncio, né? Um preço bacana. Vamos lá ver. Gente... Foto, novamente. Quando a gente chegou lá, não vamos, obviamente, novamente, não vamos falar de lugares, mas me traumatizou. De uma das Kombis, ela... Dessa que a gente foi ver na loja, né? Ela tava... Ali era pra ser metal, só que ela tava com massa, e tinha tanta massa que aquela parte que era pra ser dura tava mole, parecia uma pasta. Porque a loja não quer se preocupar em dar manutenção pro veículo para ter que vender aquilo, então... Principalmente combinando, não gente, compensa. Aqui nesse momento, a gente começou, né, fomos para casa e a gente entrou em desespero, porque a gente notou que já estava meses procurando e não estava encontrando. Aí agora eu vou mostrar para vocês o nível do desespero. Sobrou pra mim. Vocês viram aí, né? Que a gente chegou, teve gente aqui que não podia ver uma Kombi parada num lugar que ia lá perguntar se estava para vender. Nesse mesmo dia aí, desse vídeo, uns 10 minutos atrás, a gente tinha parado na frente de uma revenda e estava fechada. A gente ligou pro cara de desespero para ver se o cara... Porque a loja estava aberta, só que o portão estava fechado. E o cara foi bem grosso comigo, nossa, ele disse que não podia vir porque estava fechada a loja, que tinha fechado já, era sábado, meio-dia e 10. Assim, a gente entende, sabe, que sábado a gente também tem os clientes que mandam mensagem. Mas o portão estava fechado e a sala estava aberta. Sim, vai que tá na boa vontade de vender, só que ele foi um pouco grosso. Aí a gente saiu, né, naquela mesma rua do senhor ali do vídeo do desespero, seguiu reto e na frente daí tinha a casa desse senhor. Muito simpático, por sinal. Que daí sim, olha só, a gente ia à casa dele, na Kombi do terreno dele. Mesmo assim, ele veio atender e ficou conversando um tempo. Nossa. Depois, então, desse lapso aí de desespero, a gente voltou a pesquisar na internet. E a gente achou um cara aqui de Santa Catarina, que a gente achou que ia ser a nossa salvação, porque ele estava vendendo Kombis a água, que eram muito lindas. O preço não era muito lindo. O preço tava justo, mas a Kombi também tava bonita. Diferente das que a gente tinha visto, que às vezes o preço tava alto, mas a Kombi não tava. Tá equiparado o preço e produto. E qual que era a ideia? Ele trazia Kombis de outros estados pra cá. E aí o Punk entrou em contato com ele, né? Entrei em contato com ele e ele tinha... No momento ele não tinha nenhuma Kombi lá no pátio para vender. Porque, segundo ele, trazia com cegonhas de 3 a 4, às vezes 5, 6 Kombis para vender. Aí, nossa, a gente já ficou muito feliz, né? Achamos uma pessoa que vai nos ajudar. Porque até então tudo que a gente viu foi bem frustrante. Ou era com valor ou era com o próprio produto, né? Daí, então, como ele não tinha lá para vender, a gente disse, então ficamos de sobreaviso, que a próxima remessa que estiver chegando, você avisa a gente. Fazer algum reparo, porque a Kombi era muito bonita. E ele falou assim, não, o único reparo que eu faço é dar um jato de tinta no assoalho, porque o assoalho vem um pouco sujo, riscado, porque as pessoas usam às vezes entrega de mercado, assim e tal. E por fora o polimento, né? E por fora só um polimento, eu não faço tinta, elas Kombis são inteiras, cara. Sonho por sonho. Só que não. Aí a gente ficou esperando a tal outra remessa chegar e tava demorando. Chegou, né? Mas tava demorando um pouquinho pra gente poder ir lá marcar a visita.
E nós, agoniados, né? Achando que esse era o anjo das compras. A gente mandou uma mensagem novamente pra ele. E aí, como é que tá o andamento das combis? Quando que a gente vai poder ver? Ele mandou foto do pátio. É. Tinha lá mesmo umas 4 ou 5 combis. Aí, numa dessas fotos que ele mandou, uma das combis estava lá no tal reparo. Só que a gente olhou, tinha massa, gente. Muita massa. Para-choque para um lado, pneu para o outro, banco para um lado, massa. E tipo assim, sabe quando a pessoa te diz uma coisa, na hora que ela manda foto, acho que ela deve falar com muita gente, ela esquece. Mas desistimos. Aí esse a gente pensou, não, esquece, não tem condição. Aqui em Santa Catarina a gente não tá encontrando. Todos os dias que a gente olhava nos anúncios era a mesma coisa de todos os outros dias. Aí a gente pensou, vamos abranger um pouco mais, né? Fomos lá nos aplicativos de busca e expandimos um pouco mais. O nosso raio aí. Até Curitiba. Procuramos em outro estado. Tinha, Curitiba. Achamos uma potencial em Curitiba. Nossa, essa é uma das que tá mais perto, assim. Por causa do valor, por causa da qualidade do veículo. E assim, é aqui a gente tá com mais esperança. A gente saiu assim tão agoniado com as coisas que nem dinheiro pro pedágio a gente não tinha. Aqui catando moeda pro pedágio que a gente esqueceu que tinha. Que ainda não aceita cartão. O dia continua ali. E pedágio aqui em Santa Catarina não aceita cartão, até então, né? Aí a gente foi salvo pela... Como é que é o nome daquele negócio lá que tem a... o Outlet. Outlet. Bora pra Curitiba. Fomos até Curitiba. Nesse pedaço tem gente que vai dizer assim, mas por que vocês não pediram pro dono da Kombi mandar vídeos e tal? A gente pediu, só que ele era um senhor. E a gente entendeu que talvez por ser de idade, ele não saberia muito bem mandar vídeos e fazer... As fotos que estavam publicadas, dava pra ver que a Kombi não tava ruim. Exato. Quando a gente chegou lá... A Kombi estava caindo aos pedaços. Totalmente caindo aos pedaços. Ela não tinha estrutura. Não tinha. Como era o nome daquele Longarinas. Não tinha. É uma base que vai umas placas de metal para depois assentar o assoalho. Ou toda a carcaça. Não tinha. Não sei nem como que tava. Acho que tava assim, ó. Tipo, ela tem que ir até o final da Kombi. Ela tava só nos meios da Kombi, tá? Os finais não existiam. Não tinha. Então, aí ela também não tinha freio de mão e ela tava num morro, daí ela tinha umas pedras. Aí ela quase caiu, quase começou a andar pra trás, que tinha um outro carro dele Quando atrás. a gente pediu pra ele ligar, pelo menos pra gente continuar, né, o negócio, porque ia até lá e não viu, né, o barulho nem nada, o para-choque tava solto também. Aí quando ele foi tentar ligar o carro lá, que ele teve que tirar a primeira marcha que tava, o carro começou a andar pra trás, a gente segurou e começou a gritar, tá vendo. Aí, e a nossa ideia de ir até Curitiba, né, no interior de Curitiba, é que Curitiba não tem mar. E aqui na cidade que a gente mora é litorâneo. Aí a gente pensou o quê? Talvez em Curitiba as combis estejam mais inteiras do que aqui no litoral, porque lá eles não tem mar. Então a chance de ter mais durabilidade até pela ferrugem é maior. A gente nem bateu foto. A gente tentou assim fazer de conta que a gente estava interessado pra não olhar pra Kombi e dizer tchau, virar as costas, sabe? E ofender a pessoa. Eu achei chato tirar foto porque o senhorzinho ele tava com uma boa vontade. E também a Kombi não tava tão legalzinha. A gente saiu de lá frustrados. Porque a Kombi que a gente achou que ia ser a nossa Kombi tava em Curitiba e terrível, a intenção era voltar com uma Kombi. E a gente foi até lá, gente. Nem pneu tinha, né? Não tinha pneu, não tinha tava nem só como na voltar. arena. E a gente foi até lá achando que a gente ia voltar de Kombi. A gente saiu meio triste. Aí pra não perder a viagem, a gente pensou assim, vamos olhar lojas que tenham Kombi aqui, né? Pra pelo menos a gente dar uma olhada, ver se a gente acha. A gente passou, tinha uma 2014. Numa revenda. Numa revenda. Tava o valor de FIP. Como sempre. O valor de FIP tava 30 e poucos mil, acho. Quase 40. Quase 40 mil. Aí a gente olhou embaixo da Kombi e o motor tava pingando.
Pô, um motor pingando. E a gente tá fazendo uma reforma nessa Kombi, então ela ainda tá em, meu Deus, Mas, gente, 2014 pingando óleo. Aí que a gente pensou, não, descarta, nem pensar. Porque era motor a água que trabalhava com transporte de É. pessoas de Então- construtora. Então não. Esquece. Esquece. A gente deixou de vamos- lado daquela loja. Revenda. Tinha um semáforo e a gente tava parado no semáforo e passou um cara de Kombi com aquelas Kombi de carroceria. De Ai. mármore. O punk botou a cabeça pra fora do vidro e gritou. Onde que tem Kombi pra comprar? Curitiba! E o melhor é que o cara parou, né? Ele Fez a curva. fez a curva e parou. E esperou o nosso sinal abrir, que deve ter demorado aí uns 5 minutos. 2000 anos depois. A gente tá aqui no meio de Curitiba, na verdade num bairro mais no interior de Curitiba. Tá lá conversando com o cara pra ver se o cara sabe onde tem Kombi pra vender. Ele deu umas dicas, só que a gente tava tão cansado e frustrado que a gente resolveu ir pra casa, sabe? Comer. E no caminho a gente parou pra comer, porque a gente tava com fome, já era quase 3 horas da tarde e a gente não tinha comido ainda. Kombi a gente não achou, mas olha esse prato. Olha o prato da criança. Onde é que tá, Diana? Tá escondido atrás do prato. Olha isso. R$23,90, gente. Depois que a gente voltou de Curitiba, a gente falou assim, não, agora a gente não vai mais se apressar, vamos com calma, quando tiver que ser, vai ser. Sonho por sonho. Aí a gente viu no anúncio essa Kombi da Senhorinha do Gato. Primeiro fala porque é a senhora do gato. Ah, tá. A Senhora do Gato é porque ela tinha um gatinho lá que a gente ficou brincando com o gato e tudo mais. O gato entrava dentro da Kombi. Ele entrava, brincava. E a gente achou muito fofinho, a gente ficou conversando com Ele ela. não deu. Era uma senhora muito simpática, então eu te apelidou de Senhora do Gatinho pra gente ter a Ter uma memória linha dele. de quem que era que a gente tava falando, porque a essa altura a gente já tinha visto tanta Kombi que a gente tinha que ficar colocando nome pra lembrar de que a gente tava falando. Aquela lá de Curitiba foi a Kombi do salame. Que o cara eu vendia salame. E na tinha foto, na foto do Tinha- anúncio tinha tinha salame. Eu ainda A gente brinquei. já tava pensando, né? Ainda brinquei com ele. Eu disse, pô, mas não entendeu o salame E aqui a gente dentro? já tava querendo negociar a Kombi e o salame, mas E o salame, certeza. Não, nem Kombi, nem serve. salame. Nem Kombi, nem salame. Senhorinha do Gato foi a última Kombi que a gente foi ver, ela era muito simpática, a gente ficou conversando um tempão. Porém, a Kombi também, a gente não tava assim, tipo, ai, nossa, é um negócio imperdível. Tava boa, tava legalzinha, tinha umas coisas pra fazer na lataria. Mas o investimento ia ser alto, É. muito mais alto, porque o valor também era mais Porque alto. eles estavam pedindo o valor da FIP, mas a gente ia ter que gastar um pouco mais pra deixar ela legalzinha, entendeu? Essa foi a última Kombi a água que a gente viu. A gente decidiu naquele dia. Naquele dia a gente voltou pra casa, conversou e a gente falou, olha, vamos olhar uma Kombi Vamos dar uma chance. É. Quando a gente começou a colocar a Kombi a ar, começou a aparecer. E ampliou um pouco mais. Ampliou, porque começou a No aparecer. dia 7 de setembro, mais ou menos, a gente tinha 2 possibilidades de Kombi pra ver. Porque um dia antes, né? Nesse dia que a gente veio da Senhorinha do Gato, a gente conversou. Aí a gente tava buscando, não, então vamos ver Kombi a ar. A gente buscando ali nos sites de busca, né? De procura, a gente viu uma Kombi a ar que a gente achou muito bonita. Ela não tava nem 24 horas ali no ar, sabe? Essa era do Luciano. A gente tentou entrar em contato ali pelo site e ninguém respondeu. Como bons stalkers que somos, pegamos o nome da pessoa que tava lá pra vender e colocamos no Instagram, né? Procurar a pessoa pra tentar entrar em contato com ela, já que aqui nem sempre todo mundo responde de imediato, né? E aí a gente descobriu que essa pessoa que fez o anúncio era já, acho que, cliente da loja, porque já seguiu o Punk no Instagram dele. Entrou em contato com ele, ele foi até bem Foi muito atencioso. atencioso, porque ele tava viajando, né, a trabalho.
Ele tava indo a Lages, ele falou comigo, mandou áudio. E aí ele passou o telefone do seu Luciano aí, que era o dono da Kombi. Aí a gente entrou em contato com ele e marcou pra ver no dia seguinte. E aí a gente também tinha uma outra Kombizinha a ar pra ver no dia seguinte. Que era aqui em Biguaçu mesmo. Que era aqui em Biguaçu mesmo. No leque que se abriu, né? Quando a gente parou de procurar Kombis a água, apareceu uma Kombi a ar. A gente tinha marcado pra ir à tarde, pela manhã eles mandaram um videozinho. Essa Kombi tá legalzinha, hein? Olha, que interessante. Aí a gente foi lá ver. Tanto quanto a do outro rapaz aqui de Biguaçu, que foi de desencontros e desencontros. Ficou enrolando a gente o dia todo pra passar uma localização e não passou, então no fim das contas a gente também não se interessou. O interesse tem que ser dos dois lados, né? E aí a gente foi lá ver a do seu Luciano à tarde, no dia 7 de setembro. Chovendo pra variar. O GPS deu outro tom. E ele fez a gente dar uma volta inteira pra passar por cima do morro ali e descer, enfim. Fizemos uma volta, conseguiu chegar lá no seu Luciano e a gente viu a Kombi, a gente gostou da Kombi, eles eram muito simpáticos, né, bem atenciosos. Eles falaram sobre a Kombi, a gente olhou as coisas básicas que tinha pra olhar. Tinha pra fazer alguma coisa. Tinha coisas pra fazer, sabe, gente? Mas a estrutura dela embaixo tava muito boa. Ela só tinha, acho que, uns 3 pontos críticos, que eram os pontos comuns de todas as outras Kombis. O motor também, o Punk, ele fez os testes que a gente acompanhou lá do pessoal do Graxá, que também tem um canal aqui no YouTube. E eles dão várias dicas sobre como. Também tem o nosso mecânico aqui de Biguaçu, que mexeu na Kombi agora todo esse tempo. A gente só queria acionar essas pessoas que eram muito importantes para nós com informação na hora que a gente tivesse uma Kombi que a gente achasse assim, não, essa aqui a gente vai investir. Ele ia ter pegado, ele ia no feriado com a gente dar uma olhada, né, passar o scanner e tudo. Mas como a gente é muito apressado, a gente acabou indo sozinho, né? Então, e a gente até comentou, vamos ver se esses itens que a gente já viu aí, que precisava estar legal, se tiver legal. E aí a gente, no final do dia, né, ficou assim de dar uma pensada e dar uma resposta pra eles até a noite pra casa. E ficou pensando, né, será que a gente vai fazer a coisa certa? Porque daí na hora, assim, dá aquele medo. Aquela coisa, assim, de tanta coisa que a gente já tinha visto, de tanta coisa que a gente já tinha feito errado por pressa e tal. A gente tava com um pouco de medo. Eu achava que a gente nunca ia sair desse looping de busca. Exato. E aí a gente falou pro seu Luciano, pode tirar o anúncio que a Kombi é nossa. Sim. No dia seguinte... Bom dia, gente! Bom dia! Estamos aqui, indo pra Governador Celso Ramos, pertinho de Biguaçu. Ontem a gente foi lá ver uma Kombi e a gente gostou muito dela, então a gente fechou o negócio e tá indo lá buscar. E foi lá, pegou ela, fizemos o trâmite ali do cartório e tudo mais. Demos uma volta com a Kombi também. Eu ainda não tinha dirigido Kombi, porque foi minha primeira vez que dirigi Kombi. Está dando a primeira volta com a limonada. A gente pegou ela agora e aí o Punk trouxe ela e eu vim do carro, a gente deixou o carro e veio dar uma volta juntos. E essa é a nossa primeira volta oficial. The Kombi! E finalmente encontramos a nossa limonada, que ainda não era limonada, e isso vai ficar para os próximos episódios. Quem quiser saber como foi essa transformação, ainda está em transformação. não vamos ficar contando, porque isso aí vai ficar pro próximo episódio aí. Quem quiser acompanhar essa história e como que vai finalizar, se vai ter mais perrengue ou mais alegria, é só acompanhar.